Na minha visão, a pessoa busca concurso por 2 motivos. Ou porque a água bate na bunda. Não sei se posso falar isso aqui. Pode. Aqui. Que bunda não é algo tão ofensivo. Não é tão ofensivo, né? Nádegas. Nádegas. Ela sente o líquido úmida, bate o líquido batendo nas nádegas. Ou ela quer uma vida melhor para ela. Total, vontade de melhorar. Ainda né? que seja vocação, mas... Poxa, a vocação ela se contrapõe ao fato assim, putz, será que compensa eu sair da empresa privada? Pô, eu fiz uma faculdade, eu estudei, eu fiz aquilo, será que compensa eu ir para o serviço público? O serviço público ainda tem aquela lenda, né? Daquela pessoa que fica ali escondida atrás de uma mesa, fazendo um serviço totalmente burocrático, independente se for, às vezes até mesmo uma polícia, que tem a parte administrativa também. Então, no meu caso, eu literalmente não foi a água, mas foi o pé que bateu na minha bunda, né? Eu trabalhava na época na GM, e minha família toda de fábrica, etc e tal. E, para mim, na minha cabeça, eu fui criado com aquela crença, com aquele dogma que, cara, para eu ter uma vida estável, eu teria que trabalhar numa fábrica, vestir um uniforme azul, que era a GM lá de São José dos Campos. E ali a minha esposa iria me buscar, depois meus filhos, e eu seguiria minha vida ali. Mas a vida tem dessas, né, cara? Eu pedi conta da Embraer para ir para a GM e simplesmente um belo dia teve uma crise, isso foi em 2008. E fui demitido, fui desligado da empresa aos 45 do segundo tempo, com casamento marcado. A crise imobiliária, a crise dos Estados Unidos, né, que teve. Aí refletiu aqui e você foi mandado embora. E é um trauma, porque no meu caso, eu estava com o casamento marcado, eu estava com o apartamento, tinha comprado, dado entrada no apartamento. Então, assim, eu estava com uma vida quase que estável. E, de repente... Planejada, né? Estava tudo certo o que ia acontecer. Aí, de repente, você é desligado. Você vai, como dizem, para a Rua da Amargura. Aí você vai ter que entregar currículo no calçadão. As pessoas vão olhar para você diferente. Começar tudo de novo, dependendo da carreira, né? Tudo do zero, cara. Enfim, aquilo me deixou muito frustrado. E pouco tempo antes, tinha tido concurso da Polícia Civil, uns amigos tinham me convidado e eles passaram no concurso. Então, assim, foi duplamente traumático para mim, porque eu estava desempregado, eu estava devendo, a gente foi despejado de casa naquele período que minha mãe comprou a casa, naqueles financiamentos, era a tabela Price que chamava, que você pagava um valor mais alto. Minha Casa Minha Vida? Não, você pagava um valor mais alto e ia reduzindo. Já vi isso, decrescente. Não, ia aumentando. Que ia aumentando, tá. Ia aumentando. Você pagava baratinho e ia subindo. Eu já vi o não, mas daí vai corrigir teu salário, você vai subindo, você não vai nem sentir. Entendi. E minha mãe sentiu, não conseguiu pagar. Sentiu bastante, inclusive. Bastante, cara. Sentiu. Caiu no ponto daquela xícara. Quanto você ganha? Eu ganho 1.000. Então, você paga 800 tranquilo. Fala, mas eu tenho que... Não, ela vai aumentando, mas é devagarinho. Ainda um pouco, está 1.200, você ganha 1.000. Para que você vê, cara. E aí orientaram ela a não pagar. Não, deixa entrar na justiça. Os amigos dela falaram, não, isso aí depois você ganha, causa ganha. Ganhamos um despejo. A gente ganhou. Ganhamos o oficial de justiça foi em casa. Lar debaixo da ponte. Ele falou, vocês têm 20 dias para sair. Eu lembro dele chegando em casa, falando que a gente tinha 20 dias para sair. E foi no pior momento da minha vida. Porque você já tinha sido mandado embora e aí foi despejado. E aí eu tive problemas de saúde graves na época. Tive problema cardíaco, fiz cirurgia do coração. Tive úlcera devido a muito estresse nessa época aí. Minha mãe foi despejada. De repente você vê sua mala indo para uma casa. De repente você vê sua mãe indo para outra casa. De repente você vê você indo para um quartinho. E, cara, dói. Porque dói assim, já dói em você. Você vê quem você ama passando... Porque é humilhante, cara. Esse processo, esse procedimento, ele é humilhante. Total. Entendeu? Você vê isso acontecer, vê sua mãe ali. E minha mãe é mãe solteira. Então, era eu... Só tinha ela para segurar o rojão. E, cara, aquilo me doeu demais. Aquilo me doeu, assim, porque mexe com a tua honra. Querendo ou não, o homem, a partir de uma certa idade, ele começa a ter o lance da honra, dele querer ser o homem da casa, dele querer defender a prole dele. Total. Aí, de repente, você não tem força para nada. Você é simplesmente um Zé Ninguém. Você tá à margem também, porque você tá desempregado, né? Você não tem autonomia nenhuma. Aí você vai entregar currículo, as pessoas muitas vezes sequer respeitam. Você vai entregar, é uma atitude muito humilde, né, cara? Você tá pedindo uma oportunidade Total. ali. Aí aconteceu de eu sair, escutar barulho do papel amassando, a pessoa jogando o meu currículo fora. Já aconteceu de eu sair da agência e eu vi a pessoa rindo. Tá entendendo? Tipo, mais um Nossa, isso é mais muito um real. iludido. Isso é muito real. Fiz uma cirurgia do coração, tive depressão, tive síndrome do pânico. Né? Você tava ali, cara, eu tava muito mal. E eu carregava aquele arquétipo do pior aluno da escola. Eu tinha sido convidado a me retirar de 2 escolas. Eu era o cara que sempre pegou recuperação. Eu nunca gostei de estudar. Eu odiava estudar. Eu nunca tinha lido um livro. Só que... o que me levou, o que foi a mudança de chave? Insatisfação.
eu já tinha me ferrado. Eu sabia a dor de se ferrar. Eu sabia a dor de ter sido mandado embora. Eu sabia a dor de perder um casamento, de perder um apartamento, de ser despejado, de ficar na merda. Eu sabia a dor daquilo. Eu não queria passar aquilo de novo. Então, no meu caso, foi isso que me movimentou. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer o que for necessário para que eu não volte para aquele lugar. Se precisar voltar, eu volto para a empresa privada. Mas eu não gostaria. Honestamente, eu vou fazer de tudo que eu puder. Aí, beleza. Só que não basta querer, tem que querer muito. Então, eu comecei a alimentar aquela vontade. Alimentar com vídeos que tinha na época, com revistas, vendo viatura. Eu comecei a alimentar aquilo dentro de mim. Eu comecei a fomentar aquilo. E criar raiva e criar repulsa pelo que tinha acontecido comigo e começar a entender que eu poderia ser dono do meu destino, que eu poderia ser dono da minha vida e que eu poderia fazer acontecer. Porque eu comecei a imaginar, falei, pô, não é possível, cara. Eu era cristão, já tinha me convertido na época, e eu falei assim, não é possível que Deus tem uma panelinha. Tipo, essas pessoas aqui vão se dar bem e esses daqui, meu, dane-se. Eu falei, não é possível. Pô, se eu li um livro e eu acredito naquilo e lá tem mais de 3.000 promessas... Não é possível, cara. Então é mais fácil eu não crer naquilo. Porque se eu creio naquilo, eu tenho que seguir aquela parada. Tem que vir, é. Então eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu penso muito assim, eu vou determinar onde eu quero chegar. O como vai acontecer. Papai do céu, o universo, seja qual for sua crença, o como ele vai acontecer. Você tem que colocar uma meta, você tem que colocar um alvo. Não é nem sonho, porque eu falo, criança sonha. Porque sonhar é muito fácil, você pode até dormir que você vai sonhar. Agora, colocar uma meta, colocar um alvo e olhar para aquilo todo dia... Fazer aquilo te incomodar, fazer aquilo te envergonhar. Pô, eu não alcancei ainda? Até quando? Então eu falo, a escolha é muito importante. E aí eu fui conhecendo pessoas boas. Eu sempre falo, cara, eu nunca pedi a solução, eu sempre pedi orientação. Eu nunca pedi o resultado. Eu sempre pedi um caminho para chegar até lá. É. Porque se eu sei o caminho, por mais que eu tombe amanhã, eu sei o caminho, eu volto. Construo tudo de novo. Total. Eu tenho certeza que vocês dois, se ele fosse tirado do concurso por N motivo, você passaria de novo. Porque daí, a partir daquele momento, aquilo ali começou a fazer parte do seu DNA, aquilo começou a fazer parte da sua estrutura. Total. A sua cabeça começou a funcionar diferente. Sim. Aí que eu fui aprender sobre disciplina, sobre cronograma. Eu não sabia ler, eu tinha que fazer um curso de leitura dinâmica. Eu não sabia escrever. Eu pedi pra minha mãe comprar caderno de caligrafia pra mim. Porque tem prova escrita na Polícia Civil. Eu preciso pedir um negócio e minha desse. mãe, pô, pra polícia, ela me compra o caderninho da Mônica. Eu falei, porra, mãe, como é que eu vou se chegar lá na Cadepol lá, ia ficar um pouco... Mas eu fiz, cara. Eu fui aprender a escrever. Eu já era formado. Fui aprender a escrever. É muito diferente. Fui aprender disciplina, Eu descobri que eu não sabia ler. Cara, eu comprei todos os cursos que tinha no mercado na época. Comprei tudo da apostila, mesmo sem ter dinheiro. Eu saí comprando, dei cheque, cartão. Cara, eu falei assim, parcelou. É porque na minha cabeça, eu não tinha... Sabe aquele negócio? Eu falei, só tem um jeito de eu não passar nesse concurso. É se eu morrer. Porque se eu não morrer, eu vou passar. Eu não sei se eu vou passar em primeiro ou se eu vou passar em último, mas eu não me importo. Eu sei que, cara, aquilo que a gente estava falando até no começo da conversa, eu reparei que você falou uma coisa, eu coloquei o concurso como centro. Então, eu olhava para uma atividade do meu dia e pensava, essa atividade me afasta ou me aproxima da minha meta, que é o concurso público? Pô, afasta. Consigo tirar? Consigo. Tipo Netflix, você consegue tirar. Pô, só trabalho, para de pagar. Você não consegue, certo? Pô, rolê de domingo, consegue tirar? Consegue. Vai doer? Vai doer. Cara, mas é justo que muito custe aquilo que muito vale. As pessoas precisam entender essa lógica. Não existe a tal do geração miojo em que pesa a sociedade. Hoje em dia está tentando forçar isso, que você tem entretenimento quando você quiser, você tem o que você quiser, você tem comida na sua casa a hora que você quiser. Algumas coisas não são assim. Naquele momento eu havia entendido isso. Da pior maneira possível, mas porque naquele momento eu decidi vencer. Eu falei, cara, eu vou vencer. E aí eu comecei, eu fiquei um alucinado. Eu fiquei um tarado, por assim dizer. Eu colava artigos no banheiro, então quando eu ia sentar no banheiro, lá eu tava no banheiro, mas eu estava estudando. Eu fiz uma promessa que eu não levaria o celular para o banheiro. Então eu me restava, ou eu ficava com cara de bunda lá, sem fazer nada, naquele tempo ocioso, ou eu ficava olhando para a parede. Então, só para constar, o tempo no vaso não é um tempo ocioso, tá? É muito produtivo, sinal. Mas duplamente produtivo. Tem um esquema do espaço atencional, a capacidade que a gente tem de processar informação. Normalmente não exige muito. O número 2, ele não exige nada racional. Então sobra um espacinho para você mexer no celular. Mas é muito produtivo sem o celular e ainda está sendo muito produtivo para sua vida. E ninguém vai te atrapalhar, o pessoal vai respeitar aquele momento. O pessoal, você está no banheiro, pô. Sua intimidade. É sua intimidade. Então, assim, eu comecei a usar tudo, cara.
Aí eu colocava na parede, eu deixei de sair com os amigos, eu deixei de fazer um monte de coisa. Cara, eu me anulei de muitas coisas e era a Copa do Mundo. Então você imagina, eu tava estudando e a galera na rua, aquela barulha, vuvuzela, sabe? Aqui deve ter vuvuzela, né? É o mesmo nome em todo lugar, né? Mas o pessoal com vuvuzela, cara, e aquele negócio... Vuvuzela foi 2012. Isso aí denuncia a minha idade, né? Então eu peguei a professora que me chamou de burro pra minha namorada, eu peguei o tio que me falou que eu era um otário, que eu tava estudando, eu peguei as pessoas que não acreditavam em mim. Então, assim, toda vez que eu pensava em desistir, ou que eu tava cansado já, porque às vezes a gente cai em cima do livro. Às vezes, quando você tá estudando pra valer, cara, chega uma hora que você tá tão estafado, que você, tipo, você tá com vontade de chorar. Você não quer largar, já né? deu raiva, já deu vontade de chorar, você já lembrou do filho, você já lembrou da família, você já lembrou que pode dar errado, já passou um vídeo. Aí você tá, pô, agora eu vou parar. Aí vi o pensamento das pessoas que falavam besteira pra mim, que não acreditavam em mim. Aí, cara, aí vi o ódio, isso arrepio até de falar. Então eu comecei a usar as coisas ruins que aconteceram comigo, como combustível para continuar. E sempre fazer o a mais. Se eu colocava que era 1 hora, eu enganava meu cérebro. Eu estudava 1h20. Se eu falava que era 2 horas, eu estudava 2h30. E teve momentos que eu nem sabia se eu estava absorvendo ou não, mas eu falei, cara, dane-se. Eu vou fazer o meu melhor que eu puder e o meu melhor vai ser superado a cada dia. É igual academia. Se eu levantei 30, amanhã eu vou colocar 35 e vou tentar manter a técnica para que eu possa executar da melhor maneira. E aí amanhã eu vou colocar 40 e eu vou pedir alguém para me ajudar. Não tem problema, não tenho vergonha de fazer isso aí, mas eu sempre vou progredir. Que seja 1%. Mas, cara, se eu progredir 1% ao mês, é 12% ao ano. Pô, quem é que progride 12% ao ano? A maioria não progride, a maioria continua do mesmo jeito, você vai encontrar ela. Daqui 10 anos ela é a mesma pessoa. Total. E aí, eu bitolei naquilo. Eu vivia só aquilo. Minha namorada me largou porque ela não quis largar. Porque eu falei, cara, ó, a prioridade agora não é você. Eu posso até te amar, mas a prioridade não é você agora. Por que eu penso assim? Eu penso que a gente tem que ser feliz sozinho e mais feliz ainda com outra pessoa. Eu não terceirizo a minha felicidade. Eu não coloco nela a minha felicidade. Eu não coloco nela a regra da perfeição. Porque ela vai errar comigo, eu vou errar com ela e a gente vai continuar a vida. Então, eu comecei a entender algumas lógicas que até então eu não entendia. Eu comecei a me transformar como ser humano. Ou seja, antes de passar no concurso, eu já estava ganhando. Total. Então, o caminho para passar no concurso transforma a gente. Não tem como, eu não era mais a mesma pessoa. E aí, chegou o grande dia da prova. Ainda vinha algumas crenças, pô, você é ruim, você é burro, você não é ninguém, você não vai passar, cara. Pô, você sempre vai depender da sua mãe pro resto da tua vida. Pô, você é um merda. E aí eu falava o contrário. Não, sou vencedor, sou focado, sou determinado. Eu falava aquilo pra mim, eu parecia um maluco no banheiro falando aquilo e muita gente dizia que eu era louco. Eu era louco de vontade de melhorar de vida, eu era louco de vontade de passar no concurso. Essa era a minha loucura. Cada um tem a sua loucura. Mas era uma loucura boa. Aí fiz a prova. A primeira prova que eu fiz foi para escrivão de polícia. E aí, acho que uma semana depois saiu o gabarito, era VUNESP, já era VUNESP nessa época, né? 2011 não era VUNESP, era a própria academia de polícia que fazia. 2013 era VUNESP, eu fiz. Aí saiu o gabarito. Quando eu terminei de contar, o professor estava do meu lado, o professor falou, com essa nota você passa. Com essa nota você passa. Eu trabalho com isso há 10 anos, pode ficar tranquilo. Cara, eu voltei para casa radiante. Independente se eu ia assumir ou não, se ia dar certo ou não, mas ali já havia uma vitória muito grande. E eu falo que é igual o tubarão com sangue, cara. Quando você sente o gosto do crescimento, quando você sente o gosto de vitória, cara, aquilo impregna em você, você quer mais daquilo. Aí eu fui fazer a prova de investigador. Aí o que eu fiz? Corrigi minhas falhas. Onde eu falhei, qual é o assunto que eu falei, por que eu falhei. Tive a humildade de chegar para pessoas que sabiam mais que eu e falar, cara, eu falei aqui, como é que eu faço para não falhar? O que você me recomenda? E aí eu pulei de uma nota, tipo, escrivão na época, eram 100 questões, acertei 73, 74, eu fui para 78, 79. De uma prova que correria 2 semanas depois. Aí passei nas 2, queria escrivão porque queria fazer direito para ser delegado, tanto que cursei direito tempos depois. E assim, aí depois que eu passo no concurso, eu falei, cara, se eu quero um Zé Ruela, conseguir, outras pessoas conseguem. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro, então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.